Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o seu programa semanal de entrevistas com profissionais do universo de ProAV. Meu nome é Alexandre Algrante e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com o Marcelo Claret, do IAV. Tudo bem, Marcelo? Como é que vai? Tudo Muito bem? prazer. Obrigado pelo convite. Muito legal ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito legal. Fico honrado com o convite. Bacana, bacana. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar você que está nos assistindo a curtir esse vídeo e também a se inscrever no nosso canal. E aproveita também para deixar o seu comentário e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. O Dealer Tech Talks tem apoio dos microfones Audiotécnica e do site fonesdeouvido.com.br. Utilize o código de desconto Dealer2018 e ganhe 10% em qualquer compra. Marcelo, fala um pouco da sua formação pra gente. Eu sei que você é um veterano do áudio, não estou chamando você de velho, mas você é um veterano, você é um cara que carrega e muito bem a bandeira do áudio. Te conheço acho que no começo dos anos 90. Conta um pouquinho da tua formação pra gente, de onde você veio, para onde você está indo. Bom, a minha formação ela é um pouco eclética, eu diria. Eu comecei, para você ter uma ideia, na época do colégio, pensar o que eu vou fazer da vida. Eu cheguei a prestar vestibular para veterinária. Veterinária? É. Legal, você gosta Eu gostava de de cachorro, eu trabalhava no canil da Polícia Militar como adestrador. Canil? É mesmo? Nossa. Fui adestrador, mirim, vamos chamar Adestrador assim. mirim. Tomou muita mordida, né? Não tomei não. Não, os pastor alemão não, lá não vinha com tudo, não, assim? Pra você ter uma ideia, a única mordida que eu tomei na minha vida de cachorro foi de um vira-lata da casa de um amigo meu. Entendi. Mas no adestramento, nunca. E eu trabalhava como assistente de um tenente da PM. Você usava aquele apito que só o cachorro ouve? Não. Aquilo é bacana, né? É interessante, mas lá as técnicas eram muito... Até hoje, são muito mais na psicologia do que em qualquer outra coisa. Tá legal. E aí eu descobri que o que eu queria fazer, na verdade, não tinha nada a ver com veterinária. E eu já fazia, na verdade, porque eu, como todo mundo, comecei a fazer sonzinho para os vizinhos, para os amigos. Levava o 3 em 1, né, nas festinhas de aniversário de 15 anos. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui procurar uma escola, não tinha. Aí eu fiz vestibular para veterinária, fiz para veterinária, mas já tinha desistido, né? Aí eu fiz para engenharia, entrei na Mauá. Eu te lembro de lá. Então, a gente se trombou em algum vai e vem lá, enfim. Aí eu fiz a Mauá, fiz até o 3º ano, porque eu já estava trabalhando com áudio. Tá. Nessa época aí começou a turnê, viagens. Eu sou a 24 mil. Eu sou a 25 mil. 25 mil, tá bom. Tá. E aí eu acabei desistindo da engenharia e fui fazer comunicação na FAP. Tá. Porque não dava tempo. Engenharia, você sabe, ou você estuda e leva a sério a faculdade, ou você não termina. E foi o meu caso. Não, eu fiz a Mauá em 5,1 anos. Né? Fiz em 5 surround. anos. Em surround. Não, aliás, cada vez que eu saía das aulas, eu saía surroundado, assim, porque lá o ferro era diário. Era uma faculdade excepcional. Sim. A formação que eu tive nesses 3 primeiros anos me ajudou muito em toda a base de física, de matemática, etc. Né? E aí eu fui fazer comunicação na FAAP, fiz rádio e TV. Me formei, porque você sai de uma engenharia e vai fazer comunicação, é como você tocar flauta, né? Fica fácil, né? Fica fácil. E eu precisava realmente de uma faculdade que me permitisse continuar trabalhando, que eu já estava no mercado profissional. E aí terminei a faculdade e já estava dentro do universo do show, nessa altura do campeonato. Fazendo PA pra caramba. Eu fazia mais monitor nessa época, Monitor. final dos anos 80, começo de 90. Monitor é pedreira, né? Naquela época ainda, né? Olha, era som alto pra caramba, né? Era muito alto. Muito alto, Mas né? eu gostava, porque era um contato mais direto, sabe? Você tá no palco, né? Você tá na história lá, né? Se você está fazendo som ruim, o artista sabe na hora. Se você está fazendo bom, ele também sabe. No PA, depois eu fiz algumas bandas, artistas, fui pro PA. O PA sempre tem alguém que disse, que falou que o som não estava, não sei o quê. Então é uma situação um pouco diferente, né? Bom, enfim, aí eu acabei entrando para o mundo profissional e as minhas formações eu praticamente abandonei, exceto por 3 meses de estágio que eu fiz na Rádio Bandeirantes, dirigindo um programa na Rádio AM. Ah, que legal. Dirigindo não, produzindo um programa. Bacana, bacana. Mas tudo que eu fiz sempre foi com o objetivo de ter uma formação para o áudio. Como naquela época não tinha nenhuma escola, nenhum curso que tivesse formação profissional,
eu fui pesquisando as coisas que tinham a ver com som, né? Então, fui fazer engenharia, aí depois fui fazer comunicação, tudo para tentar achar alguma formação na área que eu queria fazer, que era som, né? E aí a vida acabou me levando, como 99% dos profissionais daquela época, que aprenderam na raça e cometendo erros, acertos e copiando o que se fazia e tentando ler alguma coisa. O primeiro livro que eu li sobre áudio foi em francês, para você ter uma ideia. Em francês? Ou seja, não li, né? Eu só vi as figuras. Tá, mas foi o primeiro acesso que eu tive a alguma informação que tinha áudio no meio. Foi um livro em francês. E aí eu fui para a estrada e depois que você vai para a estrada não volta mais, né? Não volta mais, né? Não tem como. Muito legal a vida de estrada, né? É muito legal e assim, não tem Mas como é perigosa você fazer, também, né? não tem como você fazer outra coisa. Não tem, né? Vicia, né? Eu passei 10 anos trabalhando com show, né? Fazendo PA, ou monitor, viajando o Brasil, o mundo inteiro. E grandes gigs. Que artistas? Eu trabalhei mais tempo que eu fiquei foi no Fábio Júnior. Tá bom. Eu fiz também Legião Urbana, fiz Jorge Benjor. Legião Urbana você fez? Fiz a parte do finalzinho do Legião. Você estava naquele show maluco que rolou deles no foi no Palmeiras, né? Foi no Palmeiras, esse eu não estava. Que lá foi uma loucura aquele show, né? Foi o crepúsculo dos deuses, aquilo lá, aquele né? eu não estava. Eu vim depois dessa fase. Foi uma Era coisa, né? Eu eu fazia monitor e o Franklin Garrido fazia o PA. Franklin Garrido, sensacional. Grande amigo meu. Grande pessoa. Ele fazia Franklin o PA. e Léo, a dupla. O Léo fazia Paralamas, acho que já naquela época. E a gente fez um show memorável do Legião no Gigantinho, em Porto Alegre. E venderam mais ingressos do que tinha a capacidade do estádio, por causa de ingresso falso, aquela história, imagina, isso era naquela época, né? 92, se bobear. E aí foi uma confusão, a gente teve que abrir 360 graus do ginásio. E não tinha PA para 360 graus. Então, a gente combinou que o Franklin ia mandar o LR do PA via Matrix e eu ia mandar para as caixas de monitor que eu virei para a parte de trás do palco, né? Senão ia ter morte, né? Ia ser complicado, né? Ia ser complicado. E aí né? a banda topou, vamos fazer, até porque foi um pedido do empresário, a gente está com esse problema, temos que botar as pessoas para dentro. E aí todo mundo topou e a gente fez 360 graus no Gigantinho, 22 mil pessoas. Foi um show memorável. Imagina, eu tive uma vez um Gigantinho fazendo um site survey lá, nossa, 20 mil pessoas lá dentro, loucura, hein? Loucura. É muita gente. É muita gente. Mas quando entrava o Renato em cena, era impressionante. Catarse, ele tinha um domínio, uma catarse coletiva. Ele era meio Jim Morrison, assim, né? Porque tem uma teoria, né, que o Jim Morrison explorava a neurose sexual das massas. Né? Essa era a teoria por trás do Jim Morrison. E o Renato Russo, de repente, foi o Jim Morrison no lance de conseguir pegar 20 mil pessoas histéricas e conseguir... Eu não sei te dizer se ele tinha controle sobre isso, porque quando ele entrava no palco, ele realmente se transformava. Era uma coisa que era nítido. Você conversando com ele fora de cena e em cena... Jekyll and Hyde, assim, era né? impressionante, era impressionante. E aí acho que ele entrava na catarse, sabe? Assim, era uma coisa que você tinha até que tomar cuidado. Por exemplo, o monitor do Renato era pós-feito. Por quê? Porque ele era tão louco de fazer coisas imprevisíveis no palco que se eu deixasse o volume sempre na mesma posição, você microfonia todo dia. Então eu ficava de olho nele, com o dedo no fader, e esse dia salvou, porque o que aconteceu? Ele resolveu abraçar o monitor. Ele deitou na cara da corneta e começou a cantar abraçando o monitor. Então você já imaginou, se você está em pré-fader, até você alcançar, abaixar, já tinha umas 200 microfones. Queimado o falante também, né? Então, ele tinha essas coisas imprevisíveis, né? Ao contrário do Fábio Júnior, por exemplo, que era muito fácil fazer o monitor dele, porque ele ficava sempre, ele só cantava se ele estivesse na posição ideal para escutar. E quando ele saía, por exemplo, para ir brincar com o público, etc., às vezes ele nem levava o microfone. Acho que o único problema do Fábio Júnior é que rolava muita lingerie no palco, né? Você tinha que, né, de repente, ficava em cima da caixa. Mas enfim, é um problema bom de ter, né? O Wanda era pior.
É mesmo? Era Não, bem Wander, pior. o Vando era Victoria's Secret, né, cara? Devia ser porta-voz da Victoria's Secret, O Wanda com certeza. era complicado. Cheguei a fazer um show dele lá na Avenida dos Restaurantes, em São Bernardo, que era surreal. Patrocinado pelas calcinhas Hope. Não, se Assim. fosse só calcinha, tava bom. As coisas que voavam era assustador. Ai, que barato, que Era barato. complicado. Mas legal, então você teve no epicentro aí do rock. Eu tive essa sorte, essa oportunidade de estar no show business no momento do ápice do tsunami mesmo, né? do rock brasileiro, final da década de 80. Aquilo foi... E a coisa que acho que foi o marco mais importante para o áudio brasileiro, que foi o Rock in Rio 1, em 85. Você trabalhou no Rock in Rio? Não cheguei a foi trabalhar, assistir? eu fui como Aspone, né? Não, meu pai não deixou eu ir. Eu queria ter ido, mas eu tinha acabado de me formar no colegial, não tinha nem 18 anos ainda. Mas o Franklin foi o cara que acho que operou a maior quantidade de bandas É mesmo? no Rock in Rio 1. E ele Não, Rock in conta Rio 1 muitas acho histórias. que não dá, né, pra pensar. É uma coisa única e... Eu acho que foi o tapa mais bem dado que a gente tomou, porque ali você não tinha mais a diferença de equipamento, Tá. que era grotesca, né? Eu lembro perfeitamente que quando você põe o som de um bumbo num PA nosso, na década de 80, era pó. Tá. Não tinha som, era E lá era... pó. Lá era... O cara batia no bumbo, tremia o universo. Entendi. Né? Imagina, era S4 da Clare Brothers, Tá. eram 64 caixas. Então são 128 falantes de 18 polegadas, aquilo na década de 80, ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo. Porque Brutal, o cara batia né? no bumbo, sai Brutal, né? da frente, o alinhamento tudo perfeito, né? Então, aquilo ali foi um tapa na cara. Assim, vocês aprendem ou vocês vão ficar fora do áudio, né? E aí a gente resolveu aprender, foi bom, isso foi muito bom. Que legal. Pena que eu não fui, cara. Adoraria ter ido lá. Queen deve ter sido uma coisa orgásmica, né? É assustador. O cara cantando... Aquilo lá, acho que nunca em outro lugar do mundo... Nunca na história desse país. Acho que nunca na história do PA, acho que rolou uma história dessa. O cara regendo... E mesmo para eles, ele né? regendo 250 mil pessoas. Ele estava regendo, né? E principalmente para eles nunca tinham tido essa plateia daquele tamanho. Eles ficaram enlouquecidos. Enlouquecidos. E aí, eu acho que depois disso, a gente teve que correr atrás demais, porque a gente percebeu que ninguém sabia nada. Era todo mundo muito ruim. A grande verdade é essa. E quem tinha o outro lado também, que eu também tive essa oportunidade de gravar em estúdio, porque show era só de final de semana. Aí, eu voltava para casa, não queria ficar em casa. Então, aí fui trabalhar em estúdio, gravando e tal. E gravei também alguns discos históricos. Gravei um disco do Tamar Assunção com as Valquírias, uma banda só de mulheres, que era sensacional. Não, Tamar Assunção é maravilhoso. É monstro. Então, quando você tinha essas duas oportunidades, os dois universos totalmente distintos, você conseguia aprender mais. Porque o estúdio te dá uma certa capacidade que o PA não te dá e vice-versa. E vice-versa. Então, quem teve essa oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, conseguiu se desenvolver muito. Se bem que o PA hoje já está um estúdio, se parar para pensar, né? A qualidade é muito, muito melhor do que era. A organização dos equipamentos. O PA hoje moderno, ele tem um pouco do laboratório que é o estúdio hoje, Não tem né? nem comparação com o que a gente tinha. Que tinha, né? Não tem nem comparação. O PA hoje é alta fidelidade, né? Porque Altíssimo. antigamente se falava, tinha um trade-off, né? O PA não é tão legal como o estúdio, não é tão legal como em casa, mas o lance do ao vivo, o espetáculo compensa. Hoje não, hoje você tem o melhor do vídeo, o melhor do áudio, o melhor da iluminação. E outra, né? E o espetáculo também. Né? Como eu tenho feito muito teatro, os musicais, né, da Broadway que são montados no Brasil e as montagens brasileiras, você tem um ambiente controlado e tem a possibilidade de ter surround, que no estúdio hoje em dia quase que você não faz mais surround, né? Acho que deveria até repensar isso, talvez a televisão agora, com as novas tecnologias de captação e transmissão, os protocolos novos de captação, surround, etc., talvez dê um upgrade nisso, né? Mas se você pensar qual é
disco hoje que é feito no estúdio e mixado em surround. Hoje você nem sabe mais qual é o protocolo, porque 5.1 já passou para 12.2. O japonês lá da NHK já botou 24.2. Aí tem o Atmos. Aí começa, fala assim, qual o protocolo nós vamos usar, né? Então, a música acho que é um pouco difícil, né? Acho que está no momento... Pegar a linguagem do surround, né? Está no momento em que, principalmente para música, com o streaming, o surround acabou, praticamente. Eu gosto bastante de DVD áudio, eu acho legal. Por exemplo, eu comprei uma caixa do Doors, mixadas pelo Bruce Botnick, em 5.1. Legal, acho que tá bacana. Tem o Rush lançou coisas em 5.1, Moving Pictures, o 2112, são coisas Eu tenho o bacanas, Super Audio CD assim. de 5.1 do Dark Side of the Moon. Esse eu tenho também, mas eu nunca ouvi em 5.1. É sensacional. É bacana, né? Porque é remixado pelo Alan Parsons. Tá. Aí ali, vou te dizer que ele realmente quebrou mais um paradigma, né? Porque para mim, aquele disco mixado em 70 já é surround. Ouvindo o LR, você já ouve um troço que você fala, cara, isso não é chapado, Não, isso tem dimensão. Diz a lenda que o projeto era para ser quadrifônico. E tinha a versão quadrifônica desse disco. E ele né? fez a mixagem para o 5.1, aí você fala assim, agora eu entendi como usar o 5.1 para música. Mas ele fez 5.1 ou 4.0 a mixagem? 5.1. É 5.1 mesmo? É 5.1 e é impressionante, porque você continua com o foco, só que você tem o envolvimento. Tá. Que essa é a grande diferença que eu acho que do 5.1 para a música, né? Ou do surround, seja lá a configuração que você quiser. Porque não faz sentido você ter igual teve na época do estéreo. Aqui que eu faço com 2 canais, bota a voz de um lado, a banda do outro. Ninguém sabia o que fazer com 2 canais, até que você estabelece um padrão de o que vai no centro, o que você pode abrir no estéreo, etc. A mesma coisa aconteceu com o surround. E aí vem aquelas experimentações, aquele DVD do Santana, que a percussão toca aqui atrás, você está olhando ela para frente. Qual? Supernatural? Eles fizeram uma mixagem, né, em 5.1, né? Ridícula. Legal, né? Mas é uma experimentação. Você olha, a cena está lá, aí o som da percussão está aqui. Você fala, tem uma coisa estranha, porque o cara está tocando ali, mas o som está vindo aqui, então fica desconexo. Assim como era desconexo, você ter a voz num canal e a banda no outro, no começo do estéreo. Mas são as experimentações que são necessárias para você descobrir os padrões. Aí vem o Alan Parsons e pum, toma na cara de todo mundo de novo. Vamos aprender como é que faz surround. Esse disco, essa mixagem é sensacional. É maravilhoso. E tem o maior solo da história da gravação de todos os tempos, que é aquele solo vocal. De vocal, né? The Great Gig in the Sky, né? Aquilo é... E pior que essa, sabe da história, né? Ela sai e fala, não sei se é isso que vocês queriam. Sim. E os caras com queixo no chão depois, né? É assustador, é assustador, maravilhoso. Né? Aquilo lá, isso são marcos, né, na história da tecnologia, né? Que os caras tinham tudo, estavam na Abbey Road, provavelmente com uma mesa Nive, um canhão valvulado, os Mike Neumann, tudo U67. E vou te dizer, com um cara que até hoje para mim é o Papa, né? É a lenda. Ele é. Eu acho que tem alguns outros, obviamente, que são como Bruce Swedin, como o George Massenburg, mas o Alan Parsons, ele tirou leite de pedra, mas muita pedra. Se você conseguir hoje gravar e mixar um disco com o nível de qualidade que tem o Dark Side of the Moon original, pode se dar por satisfeito, porque é impressionante. Não, foi o ápice da tecnologia, né? Eu particularmente acho que um dos grandes legados da Segunda Guerra Mundial é o British Sound, né? Toda a tecnologia que eles desenvolveram para se defender dos alemães, com radar, com telecomunicações, etc., isso acabou gerando, né, o dividendo que isso pagou foi um arsenal tecnológico de gravação, né, o British EQ, né, aquela topologia de circuitos, né, de você ter um equalizador paramétrico, cirúrgico e analógico ainda. Muita coisa louca, né? Se naquela frequência lá... Aquelas curvas do Pultec. Aquilo lá é monstruoso e Alan Parsons, Abbey Road e Pink Floyd, na verdade é um ápice de um paradigma tecnológico musical que eles atingiram e talvez só que 20, 25 anos depois com
os primeiros Sonic Solutions, Pro Tools, que você mudou o paradigma. Mas para mim é um marco, vamos dizer assim, o máximo que o analógico chegou em produção, em tecnologia, é isso. Arte, música. A arte é isso. Depois deles, ficou difícil, né, empurrar a coisa. Né? Tanto se você pegar, tem na internet, inclusive, os canais abertos, você pega a gravação do Queen. Depois me dá essa dica, hein? Do Queen, em multitrack, aquele Bohemian Rhapsody. Se você pega e ouve solado o canal, você já fala assim, cara, não é possível. É muito ruim a gravação. É muito ruim. Só que é o seguinte, né? Aí põe um Elliott Shiner para mixar e o cara transforma aquilo num hit. Sim. Então você vê como é importante o profissional de mixagem para o resultado final. É extremamente importante. Não só, obviamente, a captação, etc., mas a mixagem é que você vai falar, agora é ou não é, né? E isso agora, voltando para o ao vivo, você tem a mesma condição. Porque você tem mesas com recursos extraordinários hoje em dia. As mesas digitais, né? Você só não faz café. Porque o resto, se quiser, pode fazer. Pode fazer. É impressionante, né? E com os sistemas de PA que você tem hoje, se você projeta direito o seu sistema de sonorização, você pode ter o que você quiser, literalmente, né? Então, eu acho que hoje a sonorização ela tem um nível de recurso que realmente dá para você botar pau a pau com o nível que a gente tem dentro dos estúdios. Não tem mais aquele... tudo bem, é o ao vivo, tudo bem, deixa. Não, hoje é monstruoso. É muito sério. E hoje, com equipamentos que sincronizam efeitos, sincroniza som, luz, com telão, com... Cara, isso é... Agora imagina no futuro, quando tiver esses equipamentos com inteligência artificial, que a mesa vai conversar com os processadores, vai conversar com as caixas, e eles vão ter um certo tipo de awareness, né? Um certo tipo de... Qual que é a palavra isso em português? Uma certa consciência, e vão adaptar, né? Então, hoje a umidade é tanto, a temperatura é tanto, talvez chova. Olha, então os parâmetros de agora são esses, pum. Isso aí já existe, só não está automatizado. Tá. Mas já existe. Já existe. Já. E é assustador, né? Porque assustador, você pega, né? um alinhamento que você faz, por exemplo, quando eu vou fazer os alinhamentos nos projetos que eu faço para o teatro, eu sempre peço para a produção já contratar e deixar ligado ar-condicionado, temperatura, não sei o que, tudo do jeito que vai ser. Porque senão você muda a resposta de frequência, muda o tempo de propagação, muda o delay, muda tudo. Então eu tive um caso, por exemplo, no Vila Lobos, no Rio de Janeiro, que quebrava o ar-condicionado dia sim, dia não. Então eu tive que fazer 2 alinhamentos. Entendi. Um para sem ar-condicionado e outro para com ar-condicionado, porque o dia que quebrou começou a dar um monte de microfonia, aí os negócios ficaram estranhos, e aí o povo, olha, o som está estranho. Aí vou lá ver, falei, cadê o ar-condicionado? Quebrou. Então é óbvio, vai mudar tudo, né? Sim. E por exemplo, esse conhecimento, antigamente a gente não tinha. A gente dava explicações do tipo, é o teto de zinco, aqui o problema é a acústica, não, como entrou as pessoas, aí muda. Aí muda, né? Bom, depois desse tempo todo de estrada, você decidiu, não, agora eu vou parar um pouquinho, vou descansar um pouco. E como é que foi essa transição para o Instituto de Áudio e Vídeo, para o IAV? Olha, a história do IAV, ela tem 2 vértices que no final das contas acabam juntando nessa ideia. A primeira é justamente essa história de que eu não tive onde estudar, outras pessoas não terão, e se a gente quiser que a nossa profissão cresça e se valorize, sem conhecimento isso não vai acontecer. Então esse foi o primeiro vértice, ou seja, o que eu queria era ter alguma instituição que pudesse congregar o conhecimento das pessoas e difundir esse conhecimento para que o nosso mercado se fortalecesse. Porque um mercado que não tem conhecimento, quanto é que você vai cobrar? Então, se você se desvaloriza como profissional, como é que você quer viver disso? Né? Então, esse foi o primeiro viés importante da formação do IAV. E o segundo eu olhei para a minha vida como profissional e falei, cara, como é que eu vou ter, por exemplo, uma família, filhos e etc.,
vivendo desse jeito. Não dá, né? Não tem como. Não tem, né? Eu preciso botar o pé no chão um pouquinho, né? Não tem um técnico de PA e de monitor que não é divorciado e que está na segunda, Olha, terceira, quarta ou quinta esposa. é bem Eu não conheço possível. nenhum. Eu não conheço nenhum. Não, tá vendo um ou outro. Se tiver, esse aí é um gênio. É um gênio. Porque, vou te É um falar, gênio, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Família e estrada É são uma dois vida conceitos extremamente assim, difícil. né? Muito difícil. Muito difíceis, né? Muito. E aí, então, eu falei, bom, acho que eu vou conseguir congruir todas essas possibilidades numa coisa só. E foi aí que eu tive a ideia de montar o IAV. A ideia surgiu em 92. Uma época maravilhosa, né? Porque a economia tava horrível, Hiperinflação. aquela coisa toda. Mas, de outro lado, o cara liberou as importações. Exatamente. Então, aquela represa gigante Exatamente. que estava quase, já estava rachando a parede da represa, uau! Já foi né? embora. Então, você tem a fome com a vontade de comer e equipamento vindo para cá aos borbotões e não ter gente para operar, né? Não ter Exatamente. coisa, né? Então, quer dizer, o timing mercadológico seu foi perfeito, porque você pegou uma onda... Foi sem querer, né? Tá. Eu não tive, talvez, essa visão toda. Mas eu realmente tive essa sorte de acontecer isso tudo. E tive muita ajuda também no começo, viu? O pessoal, principalmente, eu quero deixar escrito duas pessoas aqui. O pessoal da VT Sound, o Augusto, na época, ainda vivo, e o Suzuki. E o pessoal da MI, que era o Otávio, que também me ajudaram muito. Sim, no o Otávio, começo. pessoa sensacional, né? Eles foram os primeiros que acreditaram no IAV e falaram, não, a gente vai colocar o equipamento lá para você, equipamento simples, não tem o menor problema, mas a gente vai colocar porque eu acho a ideia interessante. Aí o pessoal da Libor também nos ajudou facilitando a compra da primeira mesa do IAV, que foi uma Alan Heath. Tá. E assim, a gente começou em 94, eu abri a primeira turma, em parceria ainda com a Proporção, a loja da Teodoro Sampaio. Proporção é com o Marçal aí. Marçal é o old school do varejo de pro áudio, instrumentos musicais, cine, vídeo. Eu tinha sido contratado pela Proporção para ser especialista de vendas da área de pro áudio. E eu já tinha a ideia do curso, a apostila estava montada, eles falaram, por que você não faz aqui? Aí a loja fechava. Inclusive o nome é sensacional, né? Proporção. Foi muito engraçado. Sensacional, muito engraçado. E aí fechava a loja às 7 da noite e começava a aula. Tivemos 10 alunos nessa primeira turma, em julho de 94, começou. E aí no ano seguinte eu saí da loja e encarei de frente. Peguei tudo que eu tinha de reserva financeira do show e investi e montei a primeira estrutura, vamos dizer assim, do IAV.